Eu gosto muito de ouvir Jesus, por isso eu queria que você abrisse Lucas 4. Lucas 4. Eu vou contar um segredo para vocês, como, assim, nada como um devocional. Às vezes, quando eu falo devocional, as pessoas perguntam para mim, mas como que o que você segue no teu devocional? Eu sigo a leitura. Eu não tenho um livro que eu acompanho. O livro que eu acompanho aqui é a Bíblia. Então, eu tenho a minha leitura da Bíblia anual. E por exemplo, neste momento, eu estou em Lucas. Eu sempre pego, eu leio 6 capítulos por dia. Então, eu pego o Novo Testamento e o Antigo, 3 do Novo, 3 do Antigo Testamento. 3 capítulos, mas leitura contínua. Só porque muitas pessoas me perguntam. Eu estou no livro de Lucas. E como no Novo Testamento, eu estou no livro de Lucas, no Evangelho. Então, Deus fala muito forte. É um momento que você tira para fazer uma leitura. Pelo menos eu faço uma leitura como se eu nunca tivesse lido. A despeito de ser uma passagem tão conhecida, eu já preguei, desde que a igreja existe, acho que umas 40 vezes sobre essa mulher, muitas vezes. Mas aqui eu quero vamos ouvir de novo o que Jesus fala sobre uma mulher anônima. Lucas 4, 25. Jesus, ele começa a dizer no versículo 25. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. Nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Jesus aqui, ele está dizendo, tinha uma mulher que era diferente. A crise era para todo mundo. Essa mulher, ela tinha uma crise maior do que os outros, porque outras mulheres tinham marido, ela não tinha. Ela era responsável pela casa dela, ela era uma viúva, ela não tinha mais o marido como apoio. Agora, ela estava vivendo um problema em comum, uma crise em comum. Como nós agora, neste momento. Essa mulher estava vivendo uma crise que não era uma crise de 4 meses, era uma crise de 3 anos e meio. E Jesus chamou a atenção, o comportamento dessa mulher durante a crise chamou a atenção do coração de Deus. Você tem noção? Será que você está chamando a atenção do coração de Deus no meio dessa crise? Essa mulher atraiu o coração, atraiu os olhos e ela foi comentário no céu. Porque Jesus está falando, olha, tinha muitas, eu conhecia todas. Conhecia o nome de cada uma, a casa de cada uma, o problema de cada uma. Em Israel, não achei nenhuma como ela. Eu achei uma num lugar improvável. Uma mulher que eu conto para vocês, é como se Jesus estivesse dizendo, é mais importante do que saber o nome dessa mulher, é saber o que aconteceu com essa mulher. Por que ela era diferente de todas as mulheres? Bom, o problema chegou. E essa mulher, diante desse problema, e não era pequeno, o que está escrito aqui? Eu quero que você leia comigo de novo. O que está escrito neste momento? Que o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando o que está escrito no versículo 25? Reinando o quê? Grande fome. Não era qualquer fome, era grande fome. Então, para um grande problema, uma grande fé, um grande Deus e um grande milagre. Tem que ser tudo grande. Só que o seu raciocínio é diferente, né? Quando nós raciocinamos com a nossa mente bem rasteira, nós pensamos grande problema, grande ruína. Essa mulher foi pensando para cá, né? Grande problema, grande fé, grande Deus, grande milagre. Eu posso pensar grande problema, grande ruína, desespero, grande morte. Ela podia pensar ao contrário. Mas essa mulher, não digo que ela não pensou, porque ela tinha uma guerra dentro dela. Essa mulher tinha uma mente. E a mente dela, sabe quando você entra no modo sobrevivência? No modo sobrevivência, você só faz aquilo que é essencial. No modo sobrevivência, você começa a economizar a energia. Então, essa mulher, ela pensou, bom, de todas as possibilidades, menos caminhar. Como é que é? Está acabando a comida aqui? Bom, quando acabar, acabou, não tem mais jeito. Eu economizei a comida conforme eu pude.
Lembra que eu contei uma vez? Minha mãe, ela fazia com 250 gramas de carne moída, ela fazia para almoço e janta, para muita gente comer. Só de filho tinha 5. Como ela fazia esse milagre, punha muito pão. E eu lembro, eu e meu irmão amassando lá o pão, ela molhava aquele pão no leite, e a gente colocava aquele pouco de carne no muito pão, e dava porpeta, que é almôndega, dava almôndega, muita almôndega, para almoço, para janta, para a família toda, e ainda se minha mãe quisesse ajudar alguém, porque o pão fazia o negócio multiplicar. Ficava com o cheiro da carne, né? E com o gostinho da carne, lembrava a carne. E essa mulher, eu não sei o que ela fez, mas ela economizou enquanto ela pôde, e de repente, e ela nem estava no fim da crise, ela estava no meio da crise. Talvez você esteja um pouco desesperado quando você fala, eu não sei ainda quando a vacina, tem pessoas fazendo plano para quando a vacina chegar. Meu querido, você tem que fazer plano para hoje. Não é quando a vacina chegar, não. A vacina vai chegar, fica calmo. Mas eu não sei quando ela vai chegar. E eu digo que essa mulher, ela não ficou esperando a chuva chegar. Ela falou, eu tenho que tomar uma atitude agora. A chuva vai chegar. Não sei quando a chuva vai chegar, mas eu tenho que tomar uma atitude. Eu posso escolher entre entrar em desespero ou ficar paralisada. Se eu entrar em desespero, eu vou ficar andando de um lado para o outro na casa, murmurando, falando, chamando a vizinha e dizendo, olha, que terrível, eu já perdi o meu marido, agora eu vou morrer, meu filho vai morrer, eu não mereço tanta coisa. Isso é modo de sobrevivência. Não está economizando energia nenhuma, ela entrou em desespero. Então, quanto mais você reclamar, quanto mais você enxergar um prognóstico escuro, você não está no modo de sobrevivência, você está no modo gasto de energia. Agora, essa mulher podia também ir para um modo de sobrevivência, mas deturpado. Eu vou ficar paradinha aqui, eu vou ficar paradinha em casa, eu não vou sair, não vou tentar nada. Mas, de repente, a luta entre as emoções e o cérebro dela, os pensamentos, queriam dizer para essa mulher que era o fim dela. Mas só que Deus deu um recado. Interessante essa história. Se eu ler só o que Jesus disse, eu não vou entender algumas coisas que aconteceram no meio do processo. Eu preciso ler o que Deus começou a falar, porque Deus começou a falar em vários ambientes, e eu quero que você entenda isso nessa noite. Quando Ele prepara um momento propício, quando Ele está preparando um ambiente para o milagre, Ele não fala de uma vez só, Ele vai falando aos poucos. Ele vai falando com uma pessoa, ele fala com outra, cruza essas duas pessoas. Por exemplo, antes de você chegar aqui, ele falou no teu coração. E antes de eu chegar aqui, ele falou no meu coração. Ele falou no meu coração o que ele queria que eu falasse para vocês. E ele falou no coração de vocês, vai porque hoje eu quero falar com vocês. Você está vendo como ele vai preparando o ambiente propício para o milagre? Desculpa para você não vir, você tem neste momento milhares. Mas você rompeu com a barreira de todas as desculpas e você disse, Deus quer falar comigo hoje. E eu quero receber a palavra de Deus de uma forma diferente. Então, abre comigo em 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. E está escrito em 1 Reis, capítulo 17. No versículo 8. Deus está falando com Elias aqui. 1 Reis 17, versículo 8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, Deus falando para Elias, vai para Sarepta. Sarepta é hoje o Líbano. Vai para o Líbano. E olha que Elias, ele estava bem acomodado num ribeiro, tudo bem, o ribeiro secou. E Deus falou, você vai fazer uma caminhada. E essa caminhada não é para dentro, é para um lugar improvável. E eu digo que, eu venho falando desde o início da pandemia, o milagre primeiro, acontece com pessoas improváveis, com situações improváveis, é de onde você não espera, porque se é milagre, tem que ser dessa forma, senão, se estiver ao teu alcance, não vai ser um milagre. Então ele falou, você vai para fora de Israel, você vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, aonde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então começou a conversa aqui. Quer um lugar mais improvável do que ir para a terra de Jezabel? Gente, vocês sabem o problema que Elias
teve com Jezabel. Jezabel perseguiu Elias. Elias quis morrer por causa dessa perseguição. Jezabel ainda odeia Elias. E ele vai, Deus manda para a terra de Jezabel. Vai para a terra de Jezabel. Não, isso não é possível, Deus. Não, isso não dá para ir para outro lugar. Eu só tenho certeza que o senhor quer. Mas eu não vejo Elias falando, questionando. É para lá? Tudo bem, eu vou. Quantas vezes você questiona? É para acordar mais cedo? É para orar? Tem certeza, Senhor? Olha, eu estou esgotado, eu tenho que fazer isso. Não, isso daí é da minha mente. É da minha mente que eu tenho que acordar mais cedo. Não, só falta você falar, arreda Satanás, né? Então, só falta falar isso. Deus fala, não, é para acordar mais cedo, sim. É para jejuar? Não, isso é do meu coração. Não é possível. Sabe essas coisas que Deus fala com você e você começa a questionar ou pensar que é da tua cabeça? Elias podia dizer, acho que é insolação. Eu estou há muito tempo à beira do ribeiro de Quisson, debaixo do sol a pique. Então deve ser insolação. Imagina que eu vou para a terra de Jezabel. Ali está o pai de Jezabel, com toda aquela opressão. Deus falou, não, é uma questão de guerra espiritual mesmo, pode ir que eu vou contigo. Ele não questionou e ele foi. E Deus falou algo mais ainda. Deus falou, olha, eu estou falando no teu coração, agora eu estou falando também no coração de uma mulher. E essa mulher vai te dar comida. Na cabeça de Elias, talvez ele achasse que fosse uma viúva rica, uma viúva que tivesse muito mantimento. E Elias foi sem questionar. Nós nunca pensamos que para o milagre, todos os recursos têm que se esgotar. Então eu quero dizer para todos vocês, inclusive vocês aí de casa, eu quero dizer que se os seus recursos esgotaram, que maravilha, esse é o ambiente perfeito para o milagre. Os recursos de Elias esgotaram. Ele não sabia que os recursos da mulher que iria prover também tinha esgotado, porque os recursos viriam de forma sobrenatural e do céu. Por isso eu quero declarar sobre a sua vida, esse é um ambiente perfeito. Eu quero profetizar, sabe, provisão sobrenatural, cura para você que está enfermo e não tem mais nenhum prognóstico, não tem mais, os diagnósticos são terríveis. Eu quero dizer que o Senhor pode, o Senhor te cura. Você que está preso em depressão, eu quero dizer agora que todas as cadeias de desânimo, de tristeza, caiam por terra neste momento, em nome de Jesus. Você que está preso pela ansiedade, você está com taquicardia, você não consegue os seus pensamentos, você não consegue coordenar os seus pensamentos. Hoje é noite da paz do Senhor entrar no teu coração, em nome de Jesus. Elias foi sem questionar. E Deus falou, eu falei com o coração dessa mulher. Agora, eu faço uma pergunta. Você leu comigo Lucas 4. Você está lendo 1 Reis 17. Você vai ver, não abriu o céu, não houve uma voz, filha minha, eis que te digo, minha filha, eu estou mandando um profeta para você. Um milagre vai acontecer na tua vida. Quando Deus quer fazer a gente amadurecer, Ele fala de outro jeito. Ele fala bem calminho no coração da gente. A gente acha que é até a mente da gente. Ele pode falar com você através de uma música. Ele pode falar com você através da sua leitura normal da Bíblia. Pode falar com você agora através de uma pregação. Ou pode falar no teu momento de oração. Quantas vezes no meu momento de oração eu tive que sair correndo para anotar coisas que vinham na minha mente que eu tinha certeza, porque depois da experiência de não anotar e esquecer, nunca mais eu fiz isso. Eu tinha certeza absoluta que se eu não anotasse, tinha uma linha de pensamento que eu tinha que anotar, porque senão eu ia esquecer. É como hoje, quando eu estava lendo Lucas 6, veio uma linha de pensamento, eu tenho que sair correndo agora, eu tenho que anotar, senão eu vou esquecer, nunca mais eu vou lembrar disso. É assim que Deus fala com você. E Deus falou com essa mulher. Ele não disse, bateu na porta da mulher, um outro profeta. Eis que está chegando milagre na tua vida. Sai da tua casa agora. Creia. Não. Sabe como é que Deus falou no coração dessa mulher? Eu não sei se ele deu um sonho. Eu não sei se ele falou e ela teve uma ideia. E essa ideia começou a arder no coração dela. Eu acho que hoje é um dia especial.
Eu vou tentar. Só tem mais um pouquinho de azeite, só tem mais um pouquinho de farinha, mas eu vou tentar. Eu vou sair de casa. Eu vou lutar pela minha família. Eu vou sair de casa. Eu vou lutar porque eu sei que algo vai acontecer. E essa mulher saiu. Eu imagino essa mulher dizendo, e o filho dizendo, mãe, onde você vai? Ah, meu filho, eu vou buscar o graveto, vou buscar lenha para fazer essa comida. Mãe, nem vale a pena, não dá para nada isso aqui. Não, você vai ver, eu vou pegar, algo vai acontecer, algo vai acontecer. Essa mulher saiu, por que eu tenho tanta certeza de dizer que essa mulher saiu com um fio de esperança no coração dela? Porque Deus disse, eu vou falar. Eu já falei, aliás, ele disse, eu já falei ao coração dessa mulher. Leia comigo o que Deus fala de novo para Elias. Foi essa segurança. Eu já ordenei, versículo 9. Eu ordenei, está no passado. Eu já ordenei. O espírito dessa mulher, com conexão com o Espírito de Deus, recebeu uma ordem de Deus. A mente dela ainda não tinha entendido. E eu digo para você que o que atrapalha a gente são os nossos pensamentos. Porque o teu espírito recebe diretamente de Deus. E você vem com fé. Daqui a pouco você está pensando, mas não é bem assim. Porque o fulano, aconteceu isso com o fulano e com o ciclano. E Deus falou, para de olhar para o lado. Aliás, na crise, você corre um grande risco. Você pode perder a visão de Deus. No meio do caminho você pode perder a visão de Deus. Eu li num livro que eu não lembro mais, em que um homem desafiou, ele passou e estava 3 crianças brincando na neve. E ele desafiou, ele teve uma grande ideia, ele falou assim, vou desafiar esses 3 a quem chegar até onde eu vou. Ele disse assim, olha, eu vou para lá, para o outro lado, né? Eu vou para o outro lado e ali vai ganhar a corrida. Não é quem chegar antes, é quem chegar com o caminho mais reto, com os passos mais retos. E quem já andou na neve sabe que não é tão fácil assim andar na neve. Anda na areia, você vai ter a mesma coisa. Então, aí, esses 3 meninos, é claro, todo menino, ele quer ganhar toda a competição. Então, o primeiro menino teve uma ideia. Eu vou ficar olhando para os meus pés e eu vou andar bem retinho para eu ganhar. Só que ele não foi muito longe, porque andando para os pés, ele tropeçava, ele caía, ele perdeu a noção e ele não foi o que ganhou. O outro disse, eu vou olhar para os meus 2 amigos, ficar olhando o tempo todo para os meus 2 amigos, para ver como que eles estão avançando. Vou tomar cuidado, eu vou ficar olhando para eles. E também com certeza você sabe que aquele que ficou olhando para os amigos também não chegou lá em linha reta. O terceiro disse, bom, não importa se vai estar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, importa eu chegar. Eu vou olhar bem lá para o homem, eu vou olhar aquele homem que desafiou a gente, que está do outro lado, vou olhar bem firme para ele e eu vou chegar. E você sabe que não foi linha reta, mas ele ganhou, porque ele foi melhor que os outros. E eu digo que esse desafio nós temos que olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Se você olhar para os seus próprios passos, você não vai muito longe. Se você olhar para onde as pessoas estão indo, você também não vai muito longe. Você tem que fazer como aquela viúva, olhar para o autor e o consumador da fé, aí vai dar certo. Aí quando você olha para o autor e consumador da fé, nada vai me demover de ouvir a palavra de Deus. Podem 1000 pessoas me chamar, mas eu vou. Nada vai me demover de ir para a casa de Deus, porque eu creio que Deus vai falar comigo nessa noite. E assim, esses 3 meninos é a lição nossa da noite. Mas em 1 Reis, capítulo 17, tem mais. Bom, Elias obedeceu e essa mulher obedeceu. 2 caminhos diferentes. A mulher saiu de casa, Elias saiu de um caminho longo. Mas é interessante que Deus faz sincronizar todas as coisas. Os 2 chegaram ao mesmo tempo, a despeito da distância de Elias ser muito maior. Ela estava na cidade dela, ou a distância da casa dela para a porta da cidade, eu não sei. Mas não era a mesma distância do profeta que caminhou desde o ribeiro de Querite até chegar ali em Sarepta. Mas eles chegaram ao mesmo tempo, porque Deus falou antes com Elias.
Deus falou depois com a mulher, não importa. Deus sincronizou. Deus, olha, Ele toma conta de todas as coisas. Ele tem controle sobre todas as coisas. Ele tem controle tão absoluto que, para que a profecia se cumprisse em 1948 e Israel se tornasse uma nação, Deus colocou no coração das nações que iam responder ao que Ele queria. E de repente, o Brasil é o voto Minerva, porque Deus ordenou no coração de Oswaldo Aranha. É assim que as coisas acontecem. E Deus já ordenou no coração da porta do emprego que vai abrir para você, mesmo no meio da crise. Deus já deu ordem para um monte de coisa e você não está sabendo. Deus, olha, por tua causa, está escrito isso. Deus já deu ordem aos anjos para cuidar de você. Deus já deu ordem às pessoas que estarão envolvidas nessa solução do teu problema. Deus já deu ordem de todos os lados, absolutamente de todos os lados. Eu nunca vi uma experiência tão forte como a que eu tive ali na Índia. Que guerra espiritual para eu sair daquele país. Eu não conseguia sair do país. Eles colocaram o meu nome, é como que se eu não tivesse passagem, a passagem na minha mão. E eu falava, mas a passagem está na minha mão. Não é possível que não esteja, mas não está aqui no computador, mas está na minha mão. Mas não está no computador. Olha, para eu sair de Varanasi, foi assim, com muita oração. Eu falei, ufa, eu consegui sair. Eu sei que algo está, é uma guerra, um movimento, para que eu não chegue. Eu tinha que chegar no Japão, eu tinha que chegar. Eu tinha um compromisso inadiável no Japão, mas parecia, tudo estava acontecendo. Aí quando eu chego em Nova Delhi, quando eu chego ali, eu falei, agora ufa, eu vou embora. Mesma coisa, outra companhia. Aí eu entrego minha passagem, aí eles vão lá, aí meu coração já... Tua passagem não está aqui. Como não? Eu estou com... Gente, é outra companhia, como é que pode? A mesma coisa em outra companhia, como é que pode isso? Aí as duas pessoas que estavam me acompanhando falaram, você tem que comprar outra passagem. Com que dinheiro você tem? Eu não tenho. Então, como é que faz? Vocês vão para o Japão e me deixam aqui? Eu já estava fazendo chantagem emocional. Não vai, não me deixa aqui. E aí eles falaram, não, tem que ter uma solução. Aí todo mundo começou a juntar dinheiro para ver se dava, não dava o montante. Eu falei, sabe de uma coisa? Deus já deu ordem a tudo. Vamos orar. Aí eu fomos para um cantinho, nós fomos orar. E eu falei assim, Senhor, agora... o avião, eu já devia ter entrado. Faltava pouquíssimo tempo para encerrar o embarque. Já estava nos 45 do segundo tempo. E ali eu falei assim, meu Deus, o que vai acontecer? De repente, e presta atenção, o cartão de crédito de ninguém funcionou. Aí, assim, o caos. Aí eu falei assim, não, vai acontecer, nós oramos, vai acontecer. De repente, do mesmo jeito que desapareceu o meu nome apareceu na tela. Teu nome daqui. Sempre esteve meu nome aí. Mas agora não me importa, eu vou sair correndo. E o negócio era tão feio, que aí a minha mala foi perdida na China. Mas eu cheguei no Japão. Mas o que eu quero te dizer é que quando Deus tem um milagre para você... Quando Deus tem um milagre para você, Ele faz teu nome aparecer no computador. Ele movimenta todas as coisas, porque Deus é um Deus de milagres. Ele deu ordem para os anjos, acelera Elias, atrasa a viúva, eles têm que se encontrar. Porque eu já falei com o coração dos dois. Põe a mão no teu coração. Deus já falou com o teu coração. Deus já falou com o meu coração. Nossos corações estão se encontrando agora unidos. Gente, sabe o que o Senhor fala? Ele diz que quando nós somos dois ou mais, estamos reunidos no seu nome, o que Ele diz? Eu estou no meio de vocês. Gente, que explosão de poder é essa? Eu, você e Jesus. Nós e Jesus. Quem é que pode deter alguma coisa? Nada e ninguém pode deter a destra poderosa de Deus. Quando a destra de Deus está estendida, ninguém
pode retroceder. A destra de Deus está estendida sobre o Brasil. A destra de Deus está estendida sobre o Japão, sobre todas as nações. É tempo do socorro sobrenatural de Deus. A destra de Deus está estendida sobre Israel. A destra de Deus está estendida sobre Campo Grande, que está em lockdown. A destra de Deus está estendida sobre todo o estado do Brasil, que ainda não está com a abertura do Rio de Janeiro. A destra poderosa de Deus está sobre a mente dos cientistas. A destra poderosa de Deus está sobre o teu corpo, te blindando. Nós precisamos crer. A destra poderosa de Deus está abrindo portas que não tem, abrindo caminhos que não existem. Isso não é uma experiência de privilégio de Moisés e nem de Josué. É nossa, é de todos nós. Moisés não é mais do que você, Josué não é mais do que você. Nós somos iguais para Deus. Ele mostrou isso na parábola, quando ele chamou ali para assalariar os trabalhadores. E os trabalhadores da primeira hora receberam a mesma coisa que os trabalhadores da última hora. Ou seja, Abraão vai receber a mesma coisa que nós, aqui do tempo moderno. Ou seja, Deus está falando para mim, todo mundo é igual. Eu amo todos vocês, todos. Os mesmos milagres que estavam disponíveis estão para agora. Agora é o momento de você falar, eu creio no Deus de milagres. Eu creio no Deus do impossível. Tem um livro muito antigo que ele é meu livro de cabeceira. Só não é de cabeceira porque eu emprestei, mas ele continua sendo de cabeceira. Porque eu emprestei e não me devolveram. Então, depois dessas experiências, nunca mais eu emprestei sem anotar o nome de quem eu emprestei. Então, sabe aqueles livros queridinhos que você rabisca inteirinho? Se é você que ficou com o meu livro, me devolve. É o Deus do impossível. O Deus do impossível é muito antigo, mas vale a pena você ler. Eu li num momento de grande impossibilidade na minha vida, mas como me ajudou o Deus do impossível, tá? Então eu queria continuar lendo aqui com você. O Senhor disse, então ele disse, ordenei à mulher viúva que te dê comida. Versículo 10. E ele, sem questionar, se levantou, se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, quem é que estava lá? A mulher que recebeu a ordem de Deus. A mulher viúva que estava ali, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, vou parar aqui no versículo 11. Peraí, como é que é esse encontro? Quer dizer que ele é profeta. Chega para a mulher e não fala o que Deus tinha para falar. Ele, como profeta, chegou, mas era a ordem de Deus, não era a hora ainda de falar. E ele chega para a mulher e diz, na maior cara deslavada, e diz, eu quero água. E a mulher ali, tadinha, pegando o graveto. Tem certeza que está me pedindo água? Você não está vendo que eu estou aqui pegando graveto? Essa mulher podia ter reclamação na boca dela. Mas o que está escrito aqui? Ele pediu água. O que a mulher fez? A mulher foi pegar. Gente, ela não falou nada. Ela não reclamou. Ela não disse, seu folgado. Ela nunca viu Elias mais gordo na vida dela. Ela nunca, era um estrangeiro. Ela não tinha sido, porque os judeus, eles sim, eles são educados. Deus ensina a respeitar, a ser hospitaleiro, a respeitar estrangeiro. Ela era uma estrangeira. Ela tinha sido ensinada a rejeitar. Ela tinha sido ensinada a desprezar. Mas essa mulher tinha aí por isso que Jesus falou dessa mulher. Essa mulher não tinha só fé, ela era guerreira. Olha as características dela, ela era guerreira. Quem aqui é guerreiro? Levanta a mão. Meu amado, isso agrada o coração de Deus. Ele fala, eu quero filhos guerreiros. Filhos que se levantam no meio da crise e que não desabam no meio da crise, mas se levantam. Então, essa mulher era guerreira. Essa mulher lutava como guerreira, lutava por sua família. Essa mulher era uma mulher de fé, porque Deus falou com ela. Ela respondeu a Deus. Agora essa mulher, ela era estrangeira e ela era boa.
Ela era uma mulher com bondade no coração. Ela era uma mulher com empatia. Ela era uma mulher com misericórdia. Eu quero te dizer que para o ambiente de milagre ser perfeito, você também precisa estar com as atitudes corretas. Como é que você está dentro da tua casa? Irritação da hora que acorda, da hora que vai dormir? Quando teu filho fala com você, menino, você não está vendo? Quando o teu marido ou a tua esposa vai falar com você, você não está vendo que eu estou ocupada? Começa. Deus fala, ei, como é que eu vou fazer? Como é que vai funcionar aqui? Este não é um ambiente de milagre. Ambiente de milagre é um ambiente, é uma réplica do céu. Aí você fala, isso é impossível. Não, não é não. Começa a se disciplinar amanhã. Deus, da minha parte, eu não sei os outros, mas da minha parte, eu vou fazer de tudo para que esse ambiente continue sendo um ambiente em que o Espírito Santo comece a ter prazer em agir e estar aqui, porque a gritaria afasta o Espírito Santo. Está escrito isso. Olha, o dia que, eu já não gosto de grito, mas o dia que eu li pela primeira vez que o Espírito Santo se entristece com o grito, aí eu tive certeza de que grito não vem de Deus mesmo. Que grito faz muito mal, não é só para as pessoas. Grito faz muito mal para o ambiente espiritual. Até os anjos saem correndo de você. Aí você vai ficar sozinho lá em casa. Aí você vai falar assim, mas por quê? Eu vou para a igreja, eu estou fazendo tudo direito. E Deus fala, olha, essa mulher, eu dei uma palavra para ela, mas ela tinha bondade no coração. Ela tinha misericórdia no coração. Eu não sei se vocês lembram de um episódio durante a pandemia. Eu fui no banco e eu estava um pouco agitada, aquele horário curto para ir no banco. E um garotinho me pediu dinheiro. E eu ali, sabe, eu tinha na bolsa, mas às vezes o coração da gente endurece de tanto que pede. E eu estava com pressa. E eu falei, depois, né? E saí correndo, porque tinha um horário, ia fechar 2 horas o banco. E que vergonha, quando eu cheguei de volta no meu carro, e ali eu vi aquele menino chorando e falando assim, eu não queria nada, eu queria só um copo de água. E eles não me deram, porque ali na loja de conveniência, recusaram a água para ele. Eu estou trabalhando. Eu fico ficando assim, ó. Se pudesse medir, eu fiquei do tamanho de um mosquito, de tanta vergonha. E aquele menino chorando e falando para o gerente, porque o gerente abraçou. Falou assim, não te deram, mas eu te dou água. E aí o gerente foi lá, deu água para ele do posto. E eu falei assim, e agora? Agora não adianta mais nada eu fazer. O gerente já fez o que eu devia ter feito, eu não fiz. E aí eu fiquei naquele conflito, faço, não adianta mais. Aí eu chamei o garoto, eu falei assim, você me perdoa? Você está trabalhando, porque na verdade ele não pediu dinheiro, ele me ofereceu para comprar bala. E aí eu falei assim, você me perdoa? Eu estava um pouquinho agitada. Me dá tudo que você tem aí. Me dá tudo que você tem aí. Sabe, às vezes a gente é tão estúpido, tão estúpido. Eu quero dizer para você, observa mais ao teu redor. Deus está te dando a oportunidade de você abençoar. E enquanto você está abençoando alguém, Deus fala assim, ó, você nem tem noção do que eu estou preparando para você. Vai por esse caminho que está certo. É por aí mesmo. Você nem tem noção. Você está achando que você fez muito, é que você não sabe o que eu vou fazer para você. E entende uma coisa, a lei da semeadura, ela é perfeita. Aquilo que você semear, você vai colher. Essa mulher semeou bondade. Essa mulher semeou empatia, ela semeou misericórdia. Ela foi pegar água. E aí o profeta falou mais coisa, porque Deus deu uma estratégia para o profeta. Prepara o ambiente. Não vai de vez, vai aos pouquinhos. Agora pede para ela. E ele pediu. E aí ele falou, na segunda etapa. E então ela foi buscar, no versículo 11, a água. Indo ela buscá-la, chamou e disse, traze-me também um bocado de pão na sua mão. Folgado, não basta água, agora pão. Você está pedindo para uma mulher pão. E aí, ela não falou assim com ele. Ela falou com bondade, com educação.
meu Senhor. E ela falou com respeito. Ela disse assim, tão certo como vive o Senhor teu Deus. Que sensibilidade. Vamos lá, guerreira, bondosa, fé, discernimento, sensibilidade. Essa mulher percebeu que ele era um homem de Deus. Percebeu como? Porque ele tinha um sotaque. Porque ele era de Israel. Porque ela percebeu o sotaque, percebeu a roupa. Já tinha ouvido falar que profeta se veste de determinada forma. Ela prestou atenção naquele homem. Esse homem é diferente. Esse homem é profeta. E ela disse, o teu Deus, como vive o teu Deus? Eu sei que o teu Deus vive. Olha que declaração de fé. Será que você diz isso? Eu sei que no início da pandemia, eu já disse isso semana passada. No início da pandemia, foi todo mundo para a janela e disse, o quê? Como é que é a música? Porque ele, vai, canta aí. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Aí você foi. Cadê os levitas aqui? Volta, Felipe, volta. Então, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Fala, porque ele vive. Ah, não. Desse jeito ele não... Ele vive, mas não para você. Vamos lá. Coragem. No início da pandemia, você foi e gritou lá na janela. Você cantou. Eu recebi um monte de vídeo de vocês daqui da igreja. Cada um cantando, mais lindo, na janela. Porque ele vive. Agora você fala assim, agora eu quero saber. Fala, porque ele vive. Isso, gostei. Vamos lá, eu vou para os jovens. Vamos lá. Fala aí. Vamos lá. Por quê? Só os jovens. Viu? Agora vamos lá. Vocês. Porque ele vive. Eu posso crer no amanhã. Eu posso crer no amanhã. Essa mulher disse, o teu Deus vive, profeta. Tu és profeta e ele vive. Eu sei disso. Ele fala comigo. Olha, eu não sou muita coisa, mas ele fala comigo. Ele vive. Essa mulher sabia. O Deus dele é vivo. Ela só não sabia que já era Deus dela. Ela estava achando que era só Deus de Elias. E aí, ela disse, olha que coisa linda. Ela disse no versículo 12, tão certo como vive o Senhor teu Deus, eu não tenho nada. O teu Deus vive, mas eu não tenho nada. Não tenho cozido. Há somente um pouquinho de farinha numa panela. Um pouquinho de azeite na botija, ainda nem está preparado, você está me pedindo algo pronto. Está na panela, está na botija, eu não fiz ainda, eu vim buscar lenha. Você está entendendo, profeta? E o profeta falou, tudo bem, eu não estou com pressa. Vai para a tua casa, faz primeiro para mim, depois faz para o seu filho. Agora eu quero liberar uma palavra que já foi liberada no céu, eu vou liberar para você. Aí ele agiu como voz profética sobre aquela mulher. Se você fizer dessa forma, não vai faltar farinha e não vai faltar azeite. Enquanto tiver crise, não vai faltar farinha, não vai faltar azeite. Você está entendendo o que eu estou falando, não é? Você está entendendo? Deus já falou no meu coração, quando eu lia essa passagem hoje no meu devocional. Ele falou, a palavra é essa. Porque eu vivo. Todos podem crer no amanhã. Eu já falei com quem eu queria que ouvisse essa palavra no coração. Eu tenho um encontro marcado essa noite. Com quem vai responder. E eu já falei ao coração deles. Eu acabo de falar com o teu coração. Eu vou fazer vocês se encontrarem. Alguns estão dizendo, eu nada tenho. Não tenho nada para amanhã. Não tenho como pagar um monte de coisa. Mas a palavra de Deus para você nessa noite. Você que acha que é o fim de linha. Essa mulher estava dizendo, eu só tenho um pouquinho para morrer. Acabou. Eu acreditei enquanto deu. Mas parece que acabou, profeta. Eu sei que o teu Deus é incrível. Mas acho que para mim acabou. Fim de linha, ponto final. E o profeta falou, faz para mim. Faz para você. E você vai ver que nunca mais vai acabar. Até que a chuva venha. E eu digo para você que até que essa pandemia acabe. Até que a economia volte
ao normal. Não vai faltar azeite, não vai faltar farinha na tua casa. Esta é a palavra de Deus para nós. Na crise, nós precisamos, ou você se desespera, ou você fica paralisado, ou você anda em fé. Eu gostaria muito que você andasse em fé. Por isso, se você quer andar em fé, eu gostaria de convidar você a ficar em pé. Eu quero cantar 2 músicas com vocês. Primeiro, porque Ele vive. E depois eu fiz um pedido para o Felipe. Eu senti uma unção tão forte, quando ele cantou uma música que eu pedi para ele. Mas eu quero ler para vocês antes mesmo de cantar. Essa mulher que um dia viu tudo morrer ao redor dela. Primeiro ela viu o marido morrer. Depois ela viu o gado ficar magro. Ela viu a erva secar. Ela viu a farinha diminuindo na sua casa. Ela viu o azeite diminuindo na sua casa. Mas Deus falou com o coração dela. E ela saiu. Ela creu. Ela pegou um pouquinho de fé e saiu de casa. E olha o que está escrito em Romanos 4,17. Romanos 4,17. Abraão acreditou no Deus que vivifica os mortos e chama à existência coisas que não existem. Você crê nesse Deus? Esse Deus que chama à existência coisas que não existem? Hoje a voz profética de Deus está chamando à existência. E eu quero fazer como Elias. Eu quero ser um eco da voz de Deus. E eu chamo à existência agora. Se você está enfermo fisicamente, levanta a mão. Se você está em casa e está enfermo fisicamente, levanta a tua mão também. Eu quero chamar à existência para a sua vida cura. Cura, em nome de Jesus. Não importa se é câncer, não importa qual é o tipo de enfermidade, mas eu quero liberar agora uma palavra. Assim como o profeta liberou sobre a viúva, eu libero cura agora. Se você está sofrendo com algum problema emocional, depressão, ansiedade, pânico, levanta as tuas 2 mãos, pedindo socorro para Deus, aqui ou na sua casa. E eu quero declarar agora, eu quero chamar à existência o que não existe na sua vida, alegria. Eu chamo à existência paz, o que não existe agora no teu coração, que venha a paz em nome de Jesus. Você que está passando por uma crise, junto com o país, levanta as tuas 2 mãos também. Eu chamo à existência recursos financeiros sobre a sua vida, socorro, provisão de Deus sobre você, em nome de Jesus. Eu chamo a existência restauração sobre lares despedaçados, em nome de Jesus. Eu chamo a existência libertação a pessoas oprimidas. Eu chamo a existência libertação de pessoas com vícios, em nome de Jesus. Hoje é noite de milagre, sabe por quê? Porque Ele vive. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, em nome de Jesus.